noite! Olá, sejam muito bem-vindos à nossa imersão Tratamentos Avançados em Obesidade. Então vamos lá, gente, vamos dar início à nossa imersão Tratamentos Avançados em Obesidade. Parabéns, né, pela sua inscrição, obrigada pela confiança. Eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que amanhã você já vai começar a ver diferente os seus pacientes com obesidade. Sou endocrinologista de formação, né? Sou professora em pós-graduação já desde 2017 e dei aula já em 9 estados do Brasil, inclusive amanhã estou indo para Fortaleza, que esse fim de semana eu vou estar dando aula lá, né? E já tem mais de 10 anos que eu trabalho com obesidade. Fiz aí inúmeros cursos, especializações, experiências médicas em locais renomados, até mesmo passei 6 semanas em Oxford. E hoje eu ajudo médicos que desejam ter mais liberdade, né? Foi um caminho natural. Já fui entrando como professora de pós-graduação, mas eu percebi que dentro da pós eu tinha alguns limites, né? Do que eu podia avançar, do que eu podia falar. Então, foi um caminho natural. E hoje eu ajudo médicos a ter mais liberdade. Liberdade financeira, e liberdade de tempo. Primeiro, que a obesidade é a maior demanda médica do mundo, né, gente? E a gente sabe que não existem especialistas para lidar com essa demanda. Provavelmente muitos de vocês que estão aqui hoje viram algum anúncio dessa imersão e realmente caiu essa ficha, né? Não existe essa demanda, né, para poder de especialistas. E olha só, gente, vamos olhar aqui esse cenário hoje, né? A direita é uma figura de 2019 e a esquerda é um cenário de 2022. Observem que já está aumentando, né? Em 2019, a gente tinha 25,9% da população com obesidade. E aí, hoje, em 2022, olha, já tem uma análise do Ministério da Saúde que já chega a quase 32%. E desses, quase 11% desses pacientes já estão com uma obesidade aí moderada a grave. Então, já é mais do que uma obesidade leve, né? Obesidade mórbida, a gente não usa mais esse termo, tá? Hoje a gente usa obesidade grau 1, que é para IMC entre 30 e 35, obesidade grau 2 para IMC de 35 a 40 e obesidade grau 3 para IMC maior do que 40, tá? E não existem especialistas suficientes no mercado para acompanhar todas essas pessoas. E o mercado, ele é dominado por médicos generalistas. Olha essa estatística, gente, que eu trouxe para vocês de 2023. A gente tem aí 32%, né, no sul, 36%, chega a quase 50% no Nordeste de médicos generalistas atuando, tá? E a outra metade é médicos especialistas. Então, a gente vê que aí é um Brasil, claro, é heterogêneo, né? Principalmente no Norte e no Nordeste, onde talvez o número de residências, número de pós-graduações é menor, então a gente tem essa proporção maior de médicos generalistas, mas a gente vê que mesmo nessa porcentagem de médicos especialistas, olha esse top 10 de especialidades. Você vê que a clínica médica, sim, é a primeira especialidade médica que nós temos, até porque a gente sabe que ela é entrada para outras especialidades, mas você está vendo aí endocrinologia nessa lista? Nutrologia, que são, né, especialidades que a gente geralmente tem mais associação com a obesidade? Não tem, né? Então, a gente vê que o mercado é dominado por outras especialidades e deixa uma demanda completamente livre, uma alta demanda e baixíssima concorrência qualificada, porque tem muita gente por aí que se diz que sabe tratar a obesidade, mas qualificado a gente não tem essa demanda. Então, assim, 3 coisas que eu descobri, né? A primeira é que é uma demanda global. A segunda é você pode garantir o sucesso do emagrecimento, né? Porque uma dor que eu vejo dos meus alunos e meus colegas médicos é que às vezes não conseguem ou obter o sucesso ou também não conseguem fazer com que o paciente consolide esse peso. Não sei se vocês sabem, 7 em cada 10 pacientes que emagrecem reganham o peso. Então, assim, gente, é uma estatística muito alta. Então, você precisa aprender as nuances e explicar para o seu paciente: esse peso ainda não te pertence, agora vamos para a fase de consolidação. Então, a consolidação do peso também faz parte do tratamento, tá? Terceiro,
aspecto que eu descobri. Essa é a melhor forma de você viver do seu consultório particular. Vou ser bem honesto com vocês, eu até por muito tempo resisti em trabalhar com a obesidade, né? Mas eu percebia que os pacientes eles iam fidelizando, na medida que ia tendo resultado, traziam outros pacientes, eles aderiam mais aos tratamentos que eu propunha no consultório. Então, fui percebendo e construindo, né, ao longo de todo esse tempo, que eu já tenho consultório há quase 10 anos, que realmente é a melhor forma de você viver com o seu consultório particular, especialmente para nós aqui que atuamos com a área clínica, principalmente. Então, olha só, gente, a obesidade também tem essa questão de heterogeneidade, né? Então, vamos lá, ó, por incrível que pareça, né, os estados aí, né, segundo os dados da Vigitel, que tinha mais obesidade é ali Amazonas e o Acre, né? Alguns estados do sul, a gente pensa que seria mais concentrado ali no sudeste, mas existe bastante heterogeneidade aí nisso, né? E é uma demanda infinita. E por que eu trouxe esse mapa do Brasil, gente? Você pode atender pacientes de todo o Brasil e pacientes até de outros países, né? Então, se você fala outros idiomas, aí é mais um diferencial para você poder abrir ainda mais o seu mercado. Então, você tem esse país inteiro aí para explorar, gente. Tem mercado para todo mundo. Então, existe essa demanda infinita. E você deve estar aí pensando, né? Eu estou aqui no meu consultório de ortopedia, o meu paciente está com dor no joelho, não consegue melhorar. Eu estou aqui no meu paciente hipertenso, que estou difícil, já está no quarto antihipertensivo, né? Poxa, vou encaminhar ele para o endócrino, né? Estou aqui na clínica da família, vou incluir o paciente lá no encaminhamento para o especialista. Gente, você não está sozinho nesse caminho. Existe um caminho que você pode trilhar. E às vezes o próprio paciente ficar pulando de médico em médico, ele acaba desistindo, ele fica desmotivado. Então você precisa tomar essas rédeas e aprender de uma vez por todas a conduzir os pacientes de obesidade no seu consultório. Para isso, eu preparei essa aula especialmente para esses 4 tipos de médicos. O primeiro tipo é aquele médico que ainda está trabalhando com plantão, ou na clínica da família, que né, é uma medicina bem ainda mais generalista, e você ainda não tem nem perspectiva de ter seu próprio consultório e nem sabe ainda como começar. O segundo tipo é aquele colega que atua numa outra especialidade, né? Por exemplo, ortopedia, cardiologia, dermato, né? Mas que frequentemente se depara com paciente com obesidade ou receitas, né, que os colegas fazem por aí e o paciente pergunta o que significa, você fica ali com aquela cara, né, gente? O que é isso aqui? O terceiro tipo de médico, né, que está aqui hoje, é aquele que já trabalha com pacientes com obesidade, mas não tem segurança para prescrever medicamentos e sente que ainda falta conhecimento técnico. E o quarto tipo de médico é aquele que já trata pacientes com obesidade, mas não está tendo muito sucesso, seja porque o paciente não está voltando, seja porque não está conseguindo atrair paciente, não está conseguindo segurar esse paciente, né, no consultório, né? Então, assim, perceba que independente do momento, né? Porque se você perceber, é como se fosse uma escadinha isso aqui. Aquele médico que ainda nem tem consultório, aquele que já tem, mas é de uma outra área, mas que está se conscientizando, o terceiro que já trabalha, mas não tem segurança, e o quarto que trabalha, até tem segurança, mas não está tendo o resultado financeiro, né, desejado. Então, você percebe que, independente do momento que você está nessa escala, existe algo para fazer para você. E que muitos cursos que a gente vê por aí, congresso, não vão olhar para cada tipo de médico. Independente do seu caso, a gente está diante dessa maior demanda e eu vou ajudar você. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os 3 pilares para você viver do seu consultório e atender a maior demanda médica do mercado. Vamos lá. Quero contar para vocês como tudo isso surgiu, né, gente? Sempre gostei de endocrinologia antes mesmo de fazer medicina, né? Com uma substância em picogramas, né, consegue mudar, né, o organismo como um todo. E aí, durante a faculdade, né, eu fui passando por diversas áreas da endocrinologia, tireoide, diabetes, né? E aí foi mesmo depois da graduação, pode continuar passando, que os slides, por favor, que eu fui vendo que obesidade era uma área de atuação
que fazia sentido para mim, né? Então, eu, durante a minha formação, eu fiz cursos, né? Com o Vigilante do Peso, eu tive a oportunidade de estar com o Dr. Halper, né? Que criou o método dos pontos lá na USP, né? Eu tive um estágio lá na USP com ele. Me habilitei no método Pronocal, que é o método de dieta cetogênica, que agora tem a AVE. Sou membro da Sociedade Brasileira de Medicina de Obesidade. Trabalhei num centro de cirurgia metabólica e bariátrica, também aqui no Rio de Janeiro. E assim, né, fui construindo minha carreira, minha vida. Esse é meu marido, minha filha. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, continuo atuando aqui, né? E aos poucos eu fui fazendo essa transição, né, para a carreira do, né, de consultório. Pode continuar passando os slides. E aí eu vejo que muitos colegas, por exemplo, essa turma aí foi a aula que eu fui dar em Manaus, né? A gente não está tendo, infelizmente, né? Os colegas muitos saem já de uma faculdade particular com fiéis para pagar, ou não tem vagas de residência. Então, a gente acaba precisando pegar um plantão ou assumir, né, um emprego numa clínica da família. Muitos colegas fazem uma pós-graduação de endocrinologia, mas você vai ver, gente, tem o quê? 2 módulos de obesidade na pós-graduação inteira e que fica só restrito ali ao tratamento alopático, né? Então, eu fiz toda essa jornada longa, né? Depois de 15 anos de formado, e eu consegui juntar esse método para vocês. E aí, hoje, né, eu consigo com o meu tratamento, já ter meu consultório próprio, ter experiências, né, que a gente às vezes gostaria de ter, experiências materiais, de um carro ou de uma viagem, e tudo isso eu fui percebendo que realmente era o tratamento dos pacientes com obesidade, que ia cada vez mais enchendo o meu consultório. E agora eu quero compartilhar com você para você já poder começar a colocar em prática amanhã mesmo e começar a virar seu jogo. Chega de lenga-lenga, vamos começar com um plano de ação prático para você. Vamos embora, pode passar. Então, né, como eu estava dizendo, os 3 passos que eu prometi para vocês que eu ia falar hoje. Os 3 passos são atração, atendimento e fidelização. Isso aí, Kelly, muito bom. Bora virar esse jogo. Por quê, gente? Por que eu fiz questão de colocar esse slide aqui para vocês? A maioria dos colegas e eu mesma já cometi esse erro. A gente só fica focando em curso, conteúdo, conteúdo, conteúdo. Mas você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. É isso mesmo, eu vou repetir. Você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. De que adianta uma pós-graduação em Harvard de obesidade se você não sabe como atrair um paciente para o seu consultório? Se você não sabe manter esse paciente, não sabe fazer ele te trazer novos pacientes, certo? Não deixa ele fiel a você. É quase um fã mesmo, né? O paciente começa a te indicar e falar super bem. Então, eu quero trazer para vocês essa mentalidade. E é isso que não tem em nenhum outro curso. Você precisa desenvolver esse pilar da atração e esse pilar da fidelização também. E, é claro, um atendimento premium. Então, como você pode já começar a virar seu jogo a partir de amanhã, né? Eu não tenho consultório, doutora Amália. Como você pode já pensar? Como já vai sublocar um horário, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas a demanda você já tem, gente. Você não precisa gastar R$ 3.000 com social media no Instagram, ficar fazendo tráfego no Google. Gente, você tem dinheiro na mão, você está sentado em cima do dinheiro, você está no plantão, chega aquela paciente com pneumonia que está com obesidade. Você vai falar assim, ô, dona Maria, realmente estão aqui o antibiótico, sua pneumonia, mas olha, a obesidade, ela aumenta risco, né, de diabetes, outras comorbidades, baixa a sua imunidade, pode levar a você desenvolver outras doenças. Se a senhora quiser, achar que faz sentido, aí vai conversando com a paciente, ela acha que faz sentido, já parou para pensar sobre isso, né? Aí o paciente, realmente. Fala, então, eu tenho um consultório aqui na cidade, aí fala para ela do seu consultório. E eu, depois que a senhora resolver essa sua pneumonia, passa lá para a gente falar sobre isso, para eu poder te ajudar, né? Então, tem isso.
Colegas do plantão, gente, quanto de colega de plantão eu não atendo, assim, né, que era do hospital, eu fui referência do centro de transplante lá no São Lucas, era parecerista do hospital. Quantos técnicos de enfermagem, enfermeiro, não pediram para fazer consulta? Ou você comenta, e aí, como é que está a sua saúde? Tem se cuidado? Atividade física? Começa a puxar um assunto. Então, você não precisa ir muito longe. Você tem os seus colegas, a família, vizinhos, né? Eu tenho alunos mentorados que começaram a criar coragem tratando pessoas da família. Então, é importante você tomar essa consciência dessas pessoas potenciais, clientes que estão ao seu redor. E quantas pessoas de estado de sobrepeso e obesidade que estão nesse seu círculo de convivência que você pode abordar, tá? Então, gente, existe demanda orgânica suficiente hoje para você já começar a pegar a mão e trabalhar e sublocar seu horário e começar. Primeiro, sai dessa mentalidade do perfeccionismo. Eu tenho que fazer residente de clínica, residente de endócrino, numa pós. Sai dessa mentalidade. Já vamos sublocar logo esse consultório e começar a atender. Então, esses pilares da atração. E outro ponto muito importante, gente, se você ainda não abriu o seu consultório ou se você abriu há pouco tempo, a localização é muito importante. Eu já também tive uma aluna de Recife que atendia numa cidade vizinha, tá? E ela abriu o consultório lá, porque começou a indicar, começou a encher, e depois que ela passou pela mentoria, né, conversando comigo, ela chegou à conclusão, doutora Amália, realmente, porque às vezes a gente abre um consultório naquele bairro mais populoso, né, que tem uma clínica que enche, mas é isso que você quer para sua vida, nos próximos 5, 10 anos, né? Ficar indo para um bairro distante da sua casa, deslocamento. Então, assim, gente, consultório tem um tempo de maturação, né? Então, você vai começar já no lugar certo, onde você quer se instalar, porque você não ficar mudando de bairro, você acaba sempre perdendo paciente, tá? Então, isso é um pilar muito importante. Na hora de sublocar os horários, é importante você buscar horários complementares, tá? Porque tem muitos pacientes que só podem à noite e muitos que preferem de manhã. Se você subloca terça e quinta, tem aquele paciente que toda terça e quinta tem um curso, ele nunca vai poder terça e quinta. Então é bom você ter assim, segunda de manhã, quarta tarde ou quinta tarde, né, para fugir desses horários casadinhos, tá? Em relação a convênio e clínica popular, né? Quem aqui atende convênio, gente? Quem aqui já tem consultório, atende convênio ou trabalha em clínica popular, né? Porque é um caminho também que, quando a gente faz faculdade, né, coloca na nossa cabeça. Fazer faculdade, residência ou pós-graduação, pegar convênio, encher a agenda, né? Mas a gente sabe que é um caminho muito perigoso, né? É um caminho muito perigoso, porque você vai acabar tendo volume, mas uma renda mais baixa. Então, eu vou sugerir um ticket de consulta daqui a pouco para você começar no particular. Sugiro a clínica popular, você pode até entrar numa clínica de algum que já existe aí na sua cidade, para pegar uma mão aí, uns 2 meses, 3 meses, para poder trabalhar, mas se você já trabalha na clínica da família, já trabalha no plantão, você acaba já tendo contato com pacientes. Você pode até pegar uma clínica popular que não vai te comprometer tanto, tá? Mas eu sugiro você já começar do jeito certo. Comece com seu consultório particular o quanto antes, já vai encaminhando para os seus colegas médicos, faz o seu cartãozinho virtual clicável, né, para você poder encaminhar para vizinho, para poder. O que, que tem nesse cartão clicável? Nesse cartão clicável tem o seu endereço, tem o seu Instagram, né, tem um link das suas formações, né, uma landing page básica sobre você, né? E, gente, você precisa existir na internet, né? Hoje, quem está fora da internet está fora do mercado. E eu vou dizer para vocês, tá? É, eu tenho recebido uma média de 5 pacientes por semana no orgânico, tá? Por quê? Porque eu estou no Google Meu Negócio. Quem aqui tem Google Meu Negócio? Gente, vocês já têm o Google Meu Negócio de vocês?
qual que é o caminho natural, né? Você busca a pessoa no Google, aí você gostou da pessoa, aí você busca ela no Instagram. Então, hoje o Instagram é mais uma vitrine, né? Do que realmente um local principal para você. Existem estratégias para você atrair paciente no Instagram, abordar um a um no direct, existem. A gente fala sobre isso também. Mas você estar no Google e bem posicionado no Google, ele te alavanca no orgânico, tá? Então, hoje, se você procurar, né, minha clínica, Instituto Amit, né, você vai ver lá. Você tem as avaliações, você entrega para o paciente na saída da consulta, para ele fazer as avaliações sobre você. Você estando no Google Meu Negócio, você pode até colocar o nome do seu consultório no Waze, por exemplo. O paciente coloca lá Instituto Amit, que é o meu consultório, vai aparecer lá no Waze o endereço, porque ele linka com o que está registrado no Google, né? Então, existe um processo, você cria uma ficha dentro do Google, eles mandam para o endereço uma confirmação, e lá você pode adicionar fotos, e você tem estratégias, colocar palavras-chave nesse Google Meu Negócio, porque aí na própria busca orgânica do Google, você já vai aparecer. Então, gente, vamos partir aqui de um exemplo, tá? Genérico. R$ 300 numa consulta, né? Aqui para o Rio de Janeiro, R$ 300 numa consulta particular não é uma consulta cara, tá? Uma consulta de um endocrinologista tá aí de 500, 600, R$ 700 uma consulta particular. Ah, Mália, mas eu moro aqui no interior de Pernambuco, né? Eu estou aqui falando do interior de São Paulo. Aqui na minha cidade o ticket não é tão alto. Então vamos botar R$ 300, que também é um ticket que abrange cidades menores, né? Você conseguindo atender por semana 5 pacientes a R$ 300, você ganha aí R$ 1.500, que é o equivalente ao que você ganha, até mais do que você ganha. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, um plantão de 12 horas paga menos que R$ 1.500, né? E aí, gente, você está comparando, bota aí uma consulta de 1 hora, hein? Que é uma consulta detalhada, particular, 5 horas de trabalho versus 12 horas de trabalho. Então, se você pega essas 6 horas do plantão que você não trabalhou e dedica lá para aquele pilar que eu falei, né? Da atração, de sentar, fazer o seu Google Meu Negócio, cuidar da sua rede social, cuidar da sua divulgação, cuidar da estruturação do seu espaço, você consegue atrair esses 5 pacientes. O problema é que, não tenho paciente, eu não vou no consultório, né? E você tem que bloquear essas 12 horas da sua agenda, que é para você se dedicar a desenvolver isso. Porque tudo que a gente põe em foco cresce, não é isso? Então, assim, 5 pacientes a R$ 300 é super possível. Até porque o paciente não vai deixar só a consulta no seu consultório. Você vai aprender que ele pode pagar para você uma bioimpedância, que é um exame complementar. Ele pode fazer tratamentos com vitaminas, com injetáveis, na sua clínica. Então, no final das contas, o ticket da visita dele é muito maior. Então, gente, isso foi o que eu queria falar para vocês sobre essa questão da atração, que é possível sim você faturar aí até mais do que você fatura com um plantão de 12 horas, tá? Então, agora vamos para o segundo pilar, que é o atendimento. Então, vamos lá. Mais do que isso, a jornada do paciente. O atendimento não é só o paciente sentado ali na sua frente, né? Já falei aqui do Google Meu Negócio. Envie uma mensagem de boas-vindas antes da consulta. Então, você já vai engajando o paciente antes mesmo dele chegar no seu espaço. Enquanto ele aguarda, você pode oferecer um mimo, algum café diferente, uma água saborizada. Você oferece algum mimo para o seu paciente, né? Durante a consulta, você ouve o seu paciente com calma? Você tem tempo para ouvir o seu paciente, né? Você tem ferramentas de encantamento no consultório, né? Vou mostrar aqui para vocês. Olha isso aqui que bacana, né? Isso aqui é uma gordura realista. Olha, não é aqueles materiais de plástico vagabundo, não. É uma gordura realista, comparação com o músculo, o paciente pode pegar, pode tocar, entender, ó, os dois são 1 quilo, né? Entender
a diferença de volume que cada um tem. Então, assim, isso são elementos de encantamento, né, que você tem no seu consultório. Usa esses recursos, né? Então, e depois que ele sai da consulta, você tem alguma ferramenta de acompanhamento desse paciente? Uma mensagem para saber se foi tudo bem, se ele já conseguiu manipular os medicamentos, algum questionário, né, para você avaliar mesmo a qualidade do seu atendimento? Pode passar. Então, tudo isso, gente, já são dicas de ouro que você já pode começando a implementar. Tá? Em relação à abordagem da obesidade, né? Então, vamos lá. Para você aprender a abordar a obesidade, o que não pode faltar na anamnese? Esse histórico do ganho de peso, se foi um ganho de peso rápido, se foi progressivo, se sempre foi gordinho, foi depois de uma gestação, ou foi depois de um problema, de um desemprego, né? Qual foi o maior peso que a pessoa já teve na vida e o menor peso que ele conseguiu, assim, razoável, né, dos últimos 5 anos, né? Porque isso tudo ajuda você entender, né, o filme desse paciente e também a modular as expectativas, né? Porque às vezes a paciente chega para mim, queria pesar 60 quilos. Quando foi de uma vez que teve esse peso? Paciente de 60 anos. Na faculdade que eu tive esse peso, né? Aí você vai falar assim, olha, né? A sua idade metabólica hoje é outra, né? Então vamos trabalhar com uma meta um pouco. Vamos trabalhar e perder 10% do seu peso corporal e depois a gente vê o que a gente. Então é importante você ancorar isso na cabeça do paciente, que às vezes ele vem com umas metas meio irreais, tá? E essas metas que você vai definir também são importantes. Falar assim, olha, dona Maria, a gente vai colocar aí para a senhora perder, né, 5% do seu peso corporal em 3 meses, né? Então, se a paciente perde aí, pesa 100 quilos, daria 5 quilos. Para isso, daria o quê? 2,5 kg, 2 quilos por consulta, né? Então, assim, você pode, dependendo da idade do paciente, do grau de atividade física, ir aumentando isso um pouquinho. Mas é importante o paciente modular a expectativa, porque quando ele vê um IGOV, ele vê lá que pode baixar 15% do peso, ele acha que é em 3 meses. Mas você tem que falar que não. A medicação, se você for ver, né, os estudos, é uma boca de jacaré, né? É assim, né? É uma boca de jacaré que, com o tempo, na medida que vai passando o tempo, vai abrindo essa boca do jacaré, tá? Então, essas são as perguntas que não podem faltar na sua anamnese, tá? Para você já começar a partir de amanhã. Segundo aspecto, exames e, né, diagnósticos que você vai ter para o seu paciente. Além do feijão com arroz, gente, hoje um médico diferenciado, e é isso que eu trago para vocês, essa visão ortomolecular, essa visão de um endocrinologista, né, uma visão de uma médica integrativa, se fala muito de inflamação crônica de baixo grau, tá? Porque a gente sabe que um paciente inflamado não emagrece. Isso trava o metabolismo, tá? Então, por que tem paciente que toma o Ozempic e emagrece e tem paciente que não emagrece, né? O segredo está na intoxicação, está na inflamação, está nesse intestino inflamado. Então, existem ferramentas que a gente analisa, por exemplo, anota aí, tá anotando? Homocisteína, fibrinogênio, próprio ácido úrico e o gama-GT, que são analisados de uma forma objetiva, mas também são marcadores indiretos de inflamação. O PCR, né, colegas cardiologistas que usam muito já na prática clínica, né? Então, são sinais indiretos que esse paciente está inflamado. Um ácido úrico ótimo para um paciente que quer emagrecer tem que estar abaixo de 5, uma homocisteína tem que estar em torno de 9. Ácido úrico e homocisteína são resquícios do metabolismo. Quando ele está alto, significa que o seu metabolismo não está dando conta desse processo de detoxificação. Então, às vezes, você precisa entrar com suporte hepático, um suporte intestinal, e às vezes até uma drenagem linfática mesmo, para ajudar nesse manuseio das toxinas. E tudo isso você só vai saber como? Testando, analisando esse paciente, tá? Em relação aos medicamentos alopáticos, né, que também é um pilar importantíssimo no tratamento da obesidade. O que é importante para você hoje que eu posso passar, que assim, os pacientes adoram, né? É uma questão da decisão compartilhada. Por exemplo, semana passada, né, dentre os pacientes que eu atendi, 3 chegaram já querendo Ozempic, né, para emagrecer. E aí, durante a consulta,
por A mais B, conversei com eles. Duas pacientes saíram com sibutramina e uma saiu com Contrave, que é a bup com a naltrexona. Nenhum dos três saiu com Ozempic. Por quê? Não tinha uma grande perda de peso, não tinha um alto risco cardiovascular. A gente sabe que o análogo de GLP-1 é cardioprotetor, tem proteção renal, tem inúmeros benefícios, né? Mas para esse paciente, às vezes usar uma sibutramina que custa R$ 50 e gastar R$ 800 com personal e R$ 300 com suplemento, ia ser muito mais eficiente do que ela gastar 1.200 no Ozempic e usar só essa bala de prata. Vocês estão entendendo? Então, essa decisão compartilhada que um médico especialista que tem esse know-how em obesidade vai compartilhar com o seu paciente, né? Porque até dava para prescrever o Ozempic, mas será que a paciente conseguiria o Ozempic mais o personal, mais o fitoterápico, né? Então, é isso tudo que você precisa. E também colocar para o paciente, ó, a gente vai precisar aí usar pelo menos 4 meses, né, de medicação. E obesidade, a gente sabe que, né, cada vez mais se fala que é uma doença crônica, e quando o paciente, vamos lá, perdeu os 20 quilos dele, ele está com uma obesidade controlada, né? A gente tem usado cada vez mais esse termo. Então, por isso que eu deixo essa interrogação aqui, né? Uso crônico das medicações, principalmente nos casos de compulsão alimentar, comportamento hedônico, a gente vê que realmente tirar esse medicamento é batata que esse paciente vai voltar, né? Vai reganhar peso, porque se ele não resolver esse pilar psicológico de descontar porque eu mereço comer uma coisa gostosa, ai, porque eu trabalhei muito, então vou tomar uma cerveja, ai, porque hoje tive esse estresse, vou comer um doce, né? Se ele não resolver essa forma de extravasar, que a medicação segura, ele vai acabar reganhando peso, tá? Então vamos falar um pouquinho mais dos medicamentos. Para vocês já começarem a trabalhar com as medicações principais, né? Eu vou falar um pouco desse comparativo das medicações de uso subcutâneo para o controle do peso. Tudo começou, né? Eu vou falar de trás para frente, tá, gente? Da direita para a esquerda, né? Com Saxenda, com Victoza, que foi, né, aquela grande vedete, a medicação de uso diário, foi o primeiro medicamento que saiu ali, que aumentou, né, começou a aumentar o percentual da perda de peso, né, e aí depois veio a semaglutida, que aumentou, olha lá, a penúltima linha, né, chega a 14,9% da média da perda de peso na dose máxima, né, e por fim, né, a tirzepatida, que já está aprovada no Brasil desde o ano passado, e pelos meus cálculos, baseado no que aconteceu com o Wegovy, eu acredito que em março do ano que vem, isso já vai estar mais amplamente disponível aí para a gente prescrever, embora já existam caminhos para você prescrever o Mounjaro aqui no Brasil, tá? Mas aqui o foco é a gente falar da potência dos medicamentos, né? E a tirzepatida aí é hoje a medicação que mais se aproxima da perda de peso da bariátrica, que chega aí, depois de 2 anos de bariátrica, chega aí a 25%, né, de perda de peso. Então, gente, agora preparem os celulares, podem tirar foto desse slide, pode compartilhar, me marca no Instagram, porque não tem esse slide em nenhum curso, nunca vi, olha que eu acompanho bastante coisa, tá? Eu trouxe aqui para vocês um comparativo da perda de peso na dose máxima dos medicamentos que a gente tem disponível para obesidade. Então vamos lá, gente. Primeiro o Mounjaro, né? Que ele é um análogo tanto de GLP-1 e de GIP, né? Que atua tanto com a questão da saciedade e tem uma ação hipotalâmica também de modificar o seu padrão alimentar. Então, ele tem realmente um benefício muito grande, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu até fiz uma postagem semana passada sobre isso e uma colega veio comentar comigo, né, que tem muita proximidade com o fabricante do Wegovy, veio comentar comigo, falar mais isso, mais aquilo, mas, gente, os estudos mostram perda de peso, 20%, o Wegovy 14,9%, depois de 56 semanas, né? Então, a gente tem que entender que como é na vida real, né? Será que os nossos pacientes conseguem ficar mais de 1 ano com a medicação?
Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê esse número, porque isso salta aos olhos, é bonito, mas se você for olhar, é uma boca de jacaré. No começo perde pouquinho, vai aumentando na medida que o paciente vai continuando. O Contrave, que também é uma medicação que foi recentemente, né, aprovada, mas já estava se usando off-label, a bupropiona com a naltrexona, porque a naltrexona, né, ela é usada para diminuir compulsão alimentar, compulsão por bebida, né? E junto com a bupropiona, ela potencializa esse efeito de diminuir essa questão de beliscar, da fome pelo prazer, tá? E aí a média de peso aí depois de 28 semanas, né, usando o Contrave foi de 11,5%. O Quísimia é o topiramato com a fentermina, tá? A gente não tem isso aqui no Brasil, mas a fentermina hoje, a medicação que mais se aproxima de fentermina é a sibutramina, e o topiramato a gente tem amplamente disponível. É uma associação bem bacana, tá, gente? Se vocês não associam, fica a dica aí, anota isso, porque o topiramato é barato e a sibutramina também é barata. Então, assim, para você que atende ainda SUS, né, aquele paciente classe C, classe D, ele vai conseguir aderir a esse tratamento. Porque o topiramato, ele diminui também, principalmente à noite, aquela questão da ansiedade que começa a aparecer mais à noite, e a sibutramina dá uma saciedade e também corta um pouco a fome, tá? E por fim, o orlistat, que ele inibe a absorção de gordura. Então, assim, eu coloquei ele em último lugar, porque ele varia entre 6% e 10%, depende de quão errado o seu paciente come, tá? Se você pega aquele paciente que come lanche, porcaria, fritura, aí você vai chegar no 10% tranquilo, isso usando 3 vezes ao dia, tá? Então, gente, aqui vocês têm uma noção da potência dos medicamentos. A sibutramina é menos potente do que um Ozempic, né? Que hoje agora a gente prescreve o Wegovy, porque é a mesma molécula, mas a bula é totalmente preparada, tá? Para obesidade. É menos potente? É, mas é melhor o possível, ou seja, algo que cabe no bolso do paciente do que algo utópico, tá? Então, só para vocês terem uma noção real. Também, assim, uma noção dos preços, né, que a gente tem, né? O Monjaro, você fazendo o processo de importação, né, que é possível, já existem contatos, existem caminhos, você consegue em média a 3.700 o valor, tá? Já o Igov sai aí, né, 2.400 no programa de desconto em torno de 1.900, tá? Só para trazer essa atualização, que são os medicamentos mais novos. Então, você é um médico, aqui é uma imersão de tratamentos avançados, então eu tenho que trazer a informação mais atualizada para você. Então, gente, então, abordagem alopática, que é o que você aprende em congresso, que é o que você aprende numa pós-graduação, e abordagem ortomolecular. Ou você vai fazer uma pós-graduação de ortomolecular, você vai, né, estudar, fazer uma pós-medicina de longevidade para você aprender. Os itens que, sim, são mais importantes que eu trouxe aqui, porque existe uma infinidade, para você que está online aqui, não, ó, fica acompanhando comigo, porque daqui a pouco eu vou liberar a senha do PDF que eu prometi, com as fórmulas que eu mais uso, que eu tenho mais sucesso no consultório. Então, já vou começar a falar um pouquinho, tá? Lembra que eu comentei que um dos motivos que a pessoa não emagrece é que o metabolismo está com toxina, ele está inflamado? Como a gente ajuda esse metabolismo? A gente tem que nutrir esse metabolismo no nível celular, tá? Por exemplo, coenzima Q10 melhora a produção de ATP, o magnésio também melhora a função mitocondrial, tá? Pode ajudar também no relaxamento muscular, ajudar no sono à noite, que pode ser um problema do paciente, tá? Então, ó, vou falar a primeira vez a senha e eu vou falar daqui a pouco, então fica mais para frente. O licorice, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele é parecido com rhodiola, é parecido com ashwagandha, né? Que a gente tem para pacientes que estão com aquele cansaço, falta de energia, falta de disposição. O licorice é uma grande novidade que a gente tem aí no tratamento da medicina, né, ortomolecular, tá? A colega perguntou aqui sobre a N-acetilcisteína. Sim, a acetilcisteína ele é importante também para um suporte hepático, né, nesse processo de detoxificação, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas existem sem números, né? Uma infinidade de
de nutracêuticos, próprio Q10, né, gente? Vamos detalhar o Q10. O Q10, você pode comprar o Q10 feijão com arroz que vende lá na farmácia. Você pode comprar o Biquinona, que já é uma versão um pouco melhor. Você pode comprar o Cava Q10, que é uma versão que também você absorve muito mais. Você pode comprar uma versão lipossomada, como o Maxolve. Então, mesmo dentro da medicina ortomolecular, já existe uma sofisticação e uma demanda de estudo altíssima, né? O Green Select, ele é um extrato do chá verde, que tem todas as propriedades anti-inflamatórias, né? Mas que não tem a cafeína do chá verde, que às vezes é um problema para as pessoas, né? E o clock, gente, que eu uso muito no meu consultório para aquele paciente que quer perder 3 quilinhos, o clock, ele imita a irisina, que é um hormônio que aumenta quando você faz atividade física, tá? Então, fiquem tranquilos, vocês vão receber as doses disso no PDF, porque quem está aqui vai ficar até o final para pegar a senha, certo? Mas, gente, obesidade, gente, é um mundo. Tratamento cirúrgico, por exemplo, né? A sociedade americana já permitiu, considerando que a obesidade está tão intensa, cirurgia bariátrica em adolescentes, que é uma grande polêmica. Antes de fecharem as epífises, fazer uma restrição nutricional grave, é uma grande polêmica, mas se viu que o impacto da obesidade para esses adolescentes, autoestima, escoliose, dores no joelho, enfim, se fez um estudo e avaliou que era benéfico. Então, lá nos Estados Unidos já está autorizado cirurgia bariátrica em adolescentes. Tratamentos não farmacológicos que você pode associar, por exemplo, uma abordagem emocional comportamental, né? Fazer, principalmente pacientes com compulsão alimentar, comportamento hedônico, que às vezes comem para se proteger ou fugir de alguma questão. E só numa questão, numa consulta detalhada, que você vai conseguir chegar a fundo, né, nesses motivos. Tem todo um detalhe, né, o planejamento alimentar, que assim, gente, é importante você ter uma equipe, né, porque a consulta de obesidade, se você deixar, fica 2 horas, né. É importante você fazer um inventário alimentar, dar umas orientações gerais, mas o paciente tem que sair dali, ter uma nutricionista junto ou encaminhado para terminar de azeitar isso aí, tá? A questão da atividade física, como você vai prescrever isso, também precisa entrar na sua prescrição. O sono, gente, não esqueçam, porque um paciente que tem insônia ou trabalha plantão noturno, no dia seguinte, a gente sabe que fica, na verdade, 3 dias com resistência insulínica, né? O paciente que o trabalhador noturno. E também isso aumenta o apetite por alimentos gordurosos e calóricos. Então, o sono, plantão noturno, isso é uma questão que a gente também tem que resolver, porque senão a gente fica enxugando gelo. Mesma coisa com o estresse, né? Cortisol, trabalho estressante, é um fator que bloqueia a perda de peso. E ativadores do metabolismo, né? Uma coisa que eu faço sempre para os meus pacientes, que você já pode começar amanhã a pedir para os seus pacientes, é trazer a temperatura basal, tá? Medir por 5 dias. Se tiver abaixo de 36,6, ou ele ficou devendo com a tireoide, ou com a testosterona, ou com a adrenal, tá? Então, é por aí, né? E adrenal, o mitocôndrio junto também, que é síntese ali de energia, tá? Então, pode passar o próximo slide. Então, assim, em relação à questão do atendimento, decisão compartilhada, a anamnese bem feita, ter a questão de decisão compartilhada com o paciente, tudo isso é fundamental. Dado isso, o paciente já vai sair, nossa, que consulta diferenciada, né? Daí já vai ser muito mais fácil você falar para ele, Zé Carlos, você quer perder 10 quilos, né? A gente fez uma conta aqui, se você perder 3 quilos, 2,5 kg por mês, você vai precisar ir pelo menos 4 meses de tratamento, né? E uma consulta para você não vai resolver, né? Então, assim, é um programa de tratamento, é um acompanhamento, né? Então, a gente precisa hoje, você vai fechar esse programa, e aí você dá condições especiais para ele já fechar mais 2 consultas, pelo menos. Isso já é uma forma de você garantir não só um retorno financeiro, mas também um sucesso dele, né? E aí fala, olha,
a gente tem aqui, que eu também, né, é importante você ter outras coisas que não sejam só sua hora. A gente tem aqui tratamentos, você pode falar para ele os tratamentos que você tem na sua clínica, com ativadores metabólicos. E você fala: olha, cada paciente que você indicar para a gente fazer esse tratamento, você vai ser bonificado com um tratamento aqui na clínica. Então, você pode oferecer algum bônus, pode oferecer algum tratamento, algo que esteja dentro da sua realidade. Então, isso ajuda muito você atrair e fidelizar e virar um imã aí de atrair pacientes. Então, gente, é isso: atração, atendimento e fidelização do paciente. Então, pode continuar, já comentei sobre isso. Então, gente, entenderam esses 3 pilares? Como você pode ver, realmente é muita coisa, né? Ainda tem cirurgia, sono, né? O conteúdo é extenso, é profundo, mas se você realmente deseja se atualizar, aprender sobre obesidade, adquirir confiança, né? Aumentar o ticket ou aumentar seus pacientes, aprender a consolidar o peso do seu paciente. Como é que você faz para atender em conjunto com uma nutricionista ou ter uma pessoa, né? Como você estrutura isso? Como você cria esses protocolos de consultas e tratamento? O que você pode oferecer dentro da sua clínica, dentro do seu consultório? Noções de contabilidade médica e regularização sanitária para você habilitar o seu espaço. Como é que você faz tudo isso? Você precisa de uma metodologia completa, pensada e desenvolvida para você, né? Então, pode passar. Então, e o que seria isso? Um suporte adequado, uma comunidade para você tirar dúvidas, networking, falar com pessoas que estão na mesma vibração que você. Não adianta você discutir obesidade com um colega que não entende nada de bioimpedância, não aborda o sono, não entende de ortomolecular, nutracêuticos. Você precisa estar no mesmo ambiente, contato com outros médicos que já atuam no mercado, algum ambiente com atualização contínua e um contato direto com alguém que já traçou o caminho. Para isso, né, eu te apresento a sua mentoria em obesidade, que é a mentoria dos tratamentos avançados em obesidade. E o que tem, né, nessa mentoria, né? É uma soma desses 10 anos de estudo e trabalho, todas essas experiências que eu contei aqui para vocês, tudo que eu fiz para estruturar meu consultório, todas as consultorias, serviços que eu já contratei, eu desenvolvi esse passo a passo prático e bem estruturado para atender, para vocês atenderem essa maior demanda do mercado. E aí, vivendo do seu consultório, sem depender de convênios e plantões, porque você fazendo todo esse caminho que eu vim mostrando aqui para você, é muito natural que você consiga. Eu falei R$ 300, mas é muito natural que você consiga subir mais ainda, né? E aí você precisa de um processo de atendimento claro, atualizado e definido. Esses pilares estarão contidos no método que eu chamo de mentoria tal, né? Que é tratamentos avançados de obesidade. Você já vai poder começar a aplicar já na primeira semana. Dependendo se você for muito empolgado, já for vendo as aulas do curso, nas primeiras semanas mesmo, você já pode começar a aplicar. A gente vai aprofundar nisso. Vou falar agora uma apresentação rápida da mentoria, dos módulos da aula, né, que você terá ao ingressar no programa. Meu intuito aqui é te acompanhar nessa sua jornada de aprendizado, levar você e te orientar nesse posicionamento, atração e fidelização dos clientes. Eu sei porque eu já mudei a vida de muitos alunos e venho mudando. E isso é real, gente. Isso está acontecendo. Qual que é o objetivo central, né? Você vai aprender desde como atrair, estruturar seu consultório, os exames diagnósticos, como orientar os medicamentos, quais planos alimentares são os melhores para cada caso, tudo embasado em estudos e nas descobertas mais recentes, até chegar no sucesso do seu paciente, no seu retorno e agregando outros tratamentos. Vou te acompanhar nessa jornada, né? Você não vai ter só um curso online, você vai pegar e vai ficar assistindo sozinho em casa, porque isso não funciona, né? Você vai ter encontros ao vivo comigo, você vai aprender, tá na comunidade, poder ter um espaço para tirar suas dúvidas, e eu vou te acompanhar, segurar sua mão nessa jornada, né? Então, o que a gente programou para vocês, né? São 5 encontros ao vivo, via Zoom, sendo que o primeiro vai ser, né, aula já no dia 30 de setembro. São mais de 20 horas de conteúdo, artigos científicos, estrutura de anamnese,
rascunho dos exames que você tem que pedir, script para a secretária, scripts que você também vai falar com o seu paciente para vender os tratamentos, tá? 6 módulos completos com aulas bem práticas e nessa dinâmica aqui que a gente está tendo, um bate-papo, mas com muita profundidade, material de apoio exclusivo e um acesso às aulas por um ano para você poder assistir quando você quiser. Então, né, vamos começar aqui pelos encontros ao vivo. Pode passar. O que a gente pensou em fazer, né? No primeiro encontro, que é essa aula inaugural, é um onboarding, né? A gente vai se conhecer, né? Eu vou apresentar sobre o cronograma das aulas, como você vai acessar o link, os conteúdos, enfim, né? A gente vai entrar no entrosamento mesmo, pode passar, do curso. Né? Na segunda aula, já vem com aquele pá, né? Aquele impacto que não tem nenhum curso no Brasil que tenha isso, eu desconheço, tá? Como estruturar a sua empresa. Você vai aprender tipo de empresa, tributação, como fazer livro caixa, como emitir notas, como fazer um BPO. Se você nem sabe o que é BPO, você tem que entrar no curso para aprender, tá? O que são termos de contabilidade, como uma empresa contábil especializada em suporte para médicos, tá? Além de aprofundamento, aí eu vou mostrar como é que você abre essa sua conta do Google Meu Negócio, vou mostrar para você onde você clica, onde que você faz, como é que você faz, né? E a gente vai aprofundar um pouco nesses conceitos que a gente falou. Pode passar. No nosso terceiro encontro ao vivo, nós vamos falar como garantir o sucesso do paciente, né? Foi isso aí, ó, foi pedido de uma aluna que a gente atendeu, tá? Que são dúvidas. Poxa, se eu associar cromo com selênio, vai que lá? Quanto que cabe dentro de uma cápsula? Quando que eu passo uma cápsula gastroresistente? Quando que eu passo sublingual? Quando que eu prescrevo intramuscular? Vai ter uma aula com uma farmacologista especialista, em tratamentos, né? Desde 2006 ela trabalha com manipulados para tirar essas dúvidas e explicar isso para vocês. Como você vai otimizar suas formulações, por exemplo, cúrcuma, se você associa piperina, você melhora, né, a absorção, dentre outros segredos, né, que a gente tem na prática, tá? E aí a gente também vai tirando dúvidas, né? No nosso quarto encontro, né, você já vai estar mais maduro, você já vai estar conhecendo os tratamentos, então você já vai estar mais preparado para trabalhar com implantes, com injetáveis, né? E aí a gente vai trazer um especialista em regulamentação de clínica para você ajustar o seu consultório, caso você já tenha, ou para você abrir o seu consultório do jeito certo, já apto a realizar procedimentos injetáveis, tá? Então, ele vai ensinar para vocês como criar os procedimentos operacionais padrão, tudo que a vigilância sanitária cobra para você ter um consultório, além de tirar dúvidas do seu negócio comigo, tá? Nesse encontro. No nosso quinto encontro, a gente vai ter uma revisão, resumão, né, dos conteúdos principais. Você vai poder trazer dúvidas do conteúdo ao vivo e a gente vai selecionando alunos ali para trazerem dúvidas sobre o seu negócio, onde todo mundo acaba aprendendo com o caso do colega, né? Além disso tudo, nós vamos ter todas as aulas gravadas com toda a metodologia na plataforma. E aí, ó, vamos ver aqui o que tem em cada módulo? Você vai aprender, né, no módulo 1, essa consulta do paciente com obesidade, né, a queixa principal, e também, ó, se o paciente vem por outro motivo, né, veio para uma consulta aí para tratar o joelho ou a hipertensão, e como é que você traz esse assunto sem o paciente ficar ofendido, que você chamou ele de gordo, né? Tem toda uma estratégia de coaching aí. Como você pode avançar, né? Os tratamentos farmacológicos que você pode prescrever, os exames laboratoriais de imagem, como fazer esse plano de tratamento, os tratamentos on-label, off-label, como titular, como associar, né? A gente vai falar, mas ele usa antidepressivo, pode associar? A gente vai falar. Mas usa... enfim, a gente vai destrinchar tudo sobre o uso das medicações. Temos também, né, no módulo 3, né, orientações nutricionais, como o paciente ter consistência e foco, porque a gente sabe, né, gente, que não é fácil viver de dieta, né, digamos assim. É importante ele estruturar o estilo de vida. Às vezes você vai passar um plano mais rigoroso, porque você tem que aproveitar um start metabólico, porque às vezes o metabolismo entra num platô. Então, às vezes a gente tem que ter uma dieta mais rigorosa. Quando fazer essa dieta, né?
E aí vamos aprofundar os outros pilares, né, de sono, estresse, metabolismo, quando indicar reposição hormonal masculina e feminina, né? Quando indicar testosterona, estrogênio, pode ajudar no controle dessa obesidade. Detalhar tudo sobre o paciente bariátrico, desde como indicar, como acompanhar, como fazer o laudo para o plano, tudo vocês vão aprender. Tem até o modelo do laudo para vocês encaminharem o plano de saúde. Né? No módulo 6, a gente fala sobre posicionamento e rentabilização. É um pouco mais focado na parte de gestão mesmo, né? Sai dessa coisa do conteúdo, a parte burocrática. Como é que você vai conseguir uma receita amarela para prescrever um Venvance, né? O Geneve, que é aprovado para compulsão, como é que você vai conseguir as receitas, como fazer uma esteira de produtos para o paciente ir consumindo cada vez mais no seu consultório. Então, enfim, é um curso bem completo, tá, gente? E assim, gente, sério, vocês vão ter uma oportunidade que, se você fosse ver, né? Se você for olhar e pesquisar no Instagram, em Bravisa, eles têm curso, tem assessoria para você contratar para arrumar o seu consultório. Tem a Carla Teixeira, farmacêutica da Farmacopa, que ajudou na revisão, né, desse PDF aí que vocês vão ter das fórmulas ortomoleculares, uma aula com 2 especialistas em contabilidade de saúde. Então, assim, gente, é maravilhoso, né? E sem contar a comunidade dos médicos de mentoria, que você vai trocando ideias, a gente, colegas que uma está procurando secretária, outra também, então vamos dividir a secretária, né? Coisas assim, desse nível, tá? Pode passar e sem e outras questões. Então, assim, né, no nosso grupo, né, o feedback dos alunos. Então, é importante a gente, né, trazer, fazer o jogo do outro virar. E aí, gente, para vocês dessa turma, porque assim, eu fiquei um tempo sem abrir o curso, então agora que eu abri de novo, né, falei, não, eu vou entregar o melhor, estou trazendo 2 bônus exclusivos que são de tratamentos integrativos. Tem gente que não gosta? Tá, tudo bem, não precisa ver, mas existem abordagens homeopáticas, medicina quântica, tratamentos integrativos que você pode, florais, que você pode agregar, né? Então, eu trago esses principais conteúdos relacionados à obesidade como um módulo bônus, tá? E esse módulo super bônus, que isso já valeria um curso, né? Introdução a injetáveis e implantes aplicados à obesidade. Quando indicar, quais doses usar, caso você decida fazer, quais são os melhores caminhos para você se aprofundar, se é uma boa ideia ou não, quando indicar. Então, a gente tem um módulo bônus também dedicado a isso, tá? Então, esse curso, né, que foi super desenvolvido, super preparado para vocês, eu vou abrir uma nova turma hoje, né? E aí está hoje oficialmente aberta a inscrição para a mentoria Tratamentos Avançados em Obesidade. E para você que está aqui até agora, né, assistindo essa aula comigo, para os 3 primeiros inscritos, eu vou dar uma mentoria comigo de 50 minutos, que assim, é de virar a chave, virar o negócio da pessoa, tá? Só se você fosse comprar essa mentoria separada comigo, que eu olho o seu negócio, você pode me apresentar números, pode me apresentar dados, a gente olha num nível profissional e profundo. Só isso já valeria hoje uns 3.500. Você vai ganhar os 3 primeiros inscritos hoje, tá? Ó, um kit da gordura e músculo realista, não é aquele de plástico vagabundo, não, tá? É o de qualidade mesmo. Se você fosse comprar ele hoje, daria aí 450. Então, para os 3 primeiros inscritos que estão aqui, ó, já preparados. Quanto que valeria uma mentoria? Tudo isso que eu falei para vocês, gente, fala para mim. Quanto valeria um curso desse, né? Se você for ver uma pós completa, né? De endocrinologia, sai aí por baixo uns 30.000, né? Uma de nutrologia de qualidade também. Se você for ver, né? Inscrições em congressos, viajar, pelo menos um congresso você gasta em uns 4.500, né? Se você fosse também estudar artigos, se dedicar a ler livros, quanto tempo você gastaria? Bota aí o valor da sua hora. Não vale a pena. Você não tem condição de ler um tratado de obesidade de 2.000 páginas, mais de 2.000 artigos que tem no PubMed de obesidade que tem. Então, assim,
é impossível, né, praticamente impossível você se atualizar sozinho. Então, né, quais são as opções que a gente tem hoje? Essas que eu acabei de falar, uma pós-graduação, você ir para congresso, que vão ser aquelas aulinhas da indústria farmacêutica, com feijão com arroz, né? Ou você pode fazer um acompanhamento premium individual comigo, de 6 meses, que eu tenho 6 encontros, e dependendo de onde você esteja, eu posso até estar fisicamente no seu consultório para ver, ó, isso aqui, vamos trocar essa xícara aqui, não tem condição de ser copo de plástico, eu vou ver o seu consultório, se eu não tiver como ir, você vai abrir um vídeo, gente, existe esse serviço, esse acompanhamento que eu forneço para trazer o seu consultório para um outro padrão, tá? Existe nesse pacote, inclui a assessoria completa da Embravisa, o ajuste da sua empresa. Esse programa hoje custa 12 mil. Mas eu não quero que você, né, se restrinja, porque, não quero assessoria completa, não quero. A gente tem a mentoria, né? Ao se inscrever na mentoria, você vai estar investindo em você e acreditando que você consegue. Porque eu consegui esse caminho, gente. Eu consegui chegar hoje, eu vivo do consultório, eu tenho meu consultório, né? Consigo viver desses programas, então você também consegue. E hoje eu percebo que você não precisa passar por uma pós-graduação, né? Então vamos deixar essas desculpas de lado. E aí chega de enrolação, vamos falar do valor mesmo da mentoria, né? Mas vamos falar, se você atender 5 pacientes numa consulta de 1 hora, a gente já viu que isso aí vai te dar R$ 1.500, né? Que é um valor muito abaixo do mercado. Se você conseguir se organizar e fazer as consultas, você consegue pelo menos, vamos botar aí 5 pacientes por mês. E voltando aqui, esse curso hoje com vocês, incluindo toda a mentoria, aulas ao vivo, professores convidados, comunidade, eu poderia cobrar 7 mil por baixo. Existem outros cursos aí no mercado que é esse valor, gente. Eu não tenho nenhuma cerimônia de dizer, eu sei que vocês são médicos, também recebem anúncios de outros colegas. Existem cursos aí, 7 mil mais ou menos no mercado. Mas ainda assim estaria de graça, porque o meu curso é o único do Brasil que tem vigilância sanitária, contabilidade e aula com farmacologista, além de bônus, não é outro curso separado, de injetáveis e implantes. O valor hoje da mentoria é 4.997, mas eu resolvi, não vou fazer esse valor hoje. Tá? Você não vai fazer isso. Baseado nos meus alunos, que eu converso, Amália, eu quero fazer, mas eu ainda estou fazendo após, mas eu estou com outros compromissos. Os alunos vêm falar comigo, né? Que eu dou aula no Brasil. Então, hoje, somente hoje, você vai pagar 12 de 349, tá? 3.497, tá? Então, olha aqui no chat, já tem um link para você garantir a sua vaga. Lembrando que os 3 primeiros inscritos vão ganhar o kit realista aí na sua casa, qualquer lugar do Brasil, até se você estiver fora do Brasil, a gente manda para você, tá? E vão ganhar uma mentoria individual comigo, que vai ser um divisor de águas no seu negócio. Parece brincadeira, gente, mas não é. São R$ 1.500 de desconto, mais os bônus que os 3 primeiros vão ganhar. E, então, assim, é uma oferta realmente imperdível. O acesso integral ao curso, né, por esse valor, tá? E assim, gente, 12 de 349 é como se fosse uma consulta por mês, que eu acabei de falar aqui, né? R$ 300. Com uma consulta por mês, você paga o curso. Então, assim, tô apertada, não tem como, né? A gente já facilitou em 12 vezes, que é o tempo de acesso ao curso, né? Não tem desculpa. Mas eu não tenho tempo. As aulas ficam gravadas. O que eu acabei de falar para vocês? Organização é o segredo do sucesso do meu negócio. Organize um tempo na sua agenda para assistir. Vocês não viram os alunos? Como isso está fazendo diferença? Ali no depoimento do Bruno não apareceu, mas ele mesmo falou: eu já emagreci 24 quilos, eu mesmo já emagreci com método, né? Aplicou nele mesmo. Então, gente, oficialmente estão abertas as inscrições, né? Da mentoria Tratamentos Avançados em Obesidade. E eu não me esqueci, né? De que também nós temos um presente do PDF que eu falei para vocês. Você já pode realizar a sua inscrição, tá aqui já no chat.
já garante porque os 3 primeiros vão ganhar o bônus. Pode passar o próximo. E aí, gente, esse bônus, né, exclusivo, que eu já falei, também vai ser liberado para você após, né, 7 dias de você um acesso no curso, já vai ter a liberação desse bônus. Pode passar. Então, você já pode realizar sua inscrição agora. O curso tem uma garantia de 7 dias. Então, você vai receber, você vai se inscrever. E caso você não goste, clica lá, olha o curso. Não gostei, não quero. Você tem 7 dias para entrar em contato. Ninguém vai te perguntar nada. Você vai receber seu dinheiro de volta. Então, não tem risco. Não tem risco. Você compra o curso, olha, entra nas aulas, eu vou liberar o curso para você. Não gostou, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta, tá? E tem esse bônus, né, do PDF aí que eu já estou liberando para você. Então, você já pode realizar a sua inscrição agora aqui no link, tá? Terminamos aqui a nossa imersão, tratamentos avançados em obesidade. Queria agradecer a cada um de vocês pela confiança. Nós preparamos esse evento com muito carinho para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero vê-los do outro lado, comigo, lá na mentoria, no grupo de alunos. Até mais. Eu até te perguntava muito, né? Uma pós e tal, para fazer, né? Porque eu queria. É isso, saber o porquê eu estava prescrevendo essa parte de ortomolecular e da suplementação. E fez, assim, total diferença mesmo, muito, muito bacana. E os pacientes buscam isso. Então, quando você mostra para ele que, assim, beleza, ele tem uma doença, ali você está tratando. Mas se você é um médico, você não está olhando ali só aquela doença, né? Porque, tá alterado no exame, não tá? Você está considerando os sinais, sintomas dele. E traz essa abordagem, né, suplementar, e explica para eles o porquê disso, eu acho que realmente a gente já sai na frente, assim, já é de verdade um diferencial. E isso foi muito bacana porque me deu segurança, na verdade, deu falar isso com tudo que você trouxe, assim, pra gente. Foi muito, muito legal mesmo, Amália, de verdade, assim, obrigada. Foi muito, muito bacana. Ajudou, já ajudou. Não só pelo conhecimento, pela parte da construção do conhecimento sobre a ciência, as medicações, tudo, mas pela parte do gerenciamento de mercado e da administração de consultório, essas coisas assim, da parte administrativa mesmo, que isso é uma carência muito grande para a gente que trabalha com medicina. Né? Me abriu os olhos para ver que realmente, na realidade, quando eu vi a sua propaganda, aí eu falei assim, não vou comprar não. Aí depois eu falei, gente, acho que eu vou comprar esse curso. Então, assim, quando eu comprei o curso, minha vida, assim, um turbilhão. Aí, na hora que eu vi o curso, aí você começando, eu gostei muito de você, tá? Assim, como pessoa também. Achei você, além de uma profissional competente, eu gostei de você como pessoa, porque eu acho que isso é fundamental, porque eu tenho 41 anos, eu não tô afim de ficar esses marketing que não existe, essas coisas, não quero enganar ninguém. Entendeu? Então, aí você lembra que eu te liguei para perguntar, você acha que eu faço outro curso assim? Você falou, não, vamos seguir nessa linha, que nós vamos ter mais resultados. Então, assim, achei bem interessante as questões, como você coloca o uso de medicamentos, o que eu posso agregar, a sua visão como endócrino. Gostei muito e acho que é totalmente aplicável. Que a gente... Me acrescentou muito, de verdade, assim. Eu botei em prática os pacotes de consulta e eu botei mesmo em prática, tipo, vou te dizer que foi agora, assim, em julho, sabe? E já melhorou muito, impressionante, porque você faz mais fluxo também de caixa ali, você aumenta a fidelização do paciente, então é bom para os dois lados, né? Conteúdo muito legal, muito abrangente, assim, você conseguiu ser um curso, assim, mais, né, breve, né, assim, mas com muito conteúdo, assim, foi muito, muito bacana. Eu uso muito, muito, tudo aquilo ali, de verdade. Desde que a gente começou, aí eu decidi fazer a pós em nutrologia, eu posso sim ter uma renda melhor com a medicina, e aí já tem alguns pacientes me procurando para a semana que vem, para começar a atender de verdade a obesidade, entendeu? Eu estava dando plantão, larguei todos os plantões, porque eu estava no PSF 40 horas, dando plantão todos os finais de semana, eu dei plantão 8 meses seguidos, todos os finais de semana da minha vida, e como minha menina pequena, hoje ela está fazendo 2 anos, estava no meu horário de almoço, no plano de saúde, aí eu literalmente entrei estafa e não estava vendo meus meninos crescer. Eu chegava morta. Então, tipo, o tempo que eu tinha com eles, eu não conseguia brincar, não conseguia fazer nada. Aí larguei agora o plano de saúde. Porque não tem plano de carreira. Eu sou a médica porta de entrada do plano. Eu estava dando plantão, larguei todos os plantões, porque eu estava no PSF 40 horas, dando plantão todos os finais de semana. Eu dei plantão 8 meses seguidos, todos os finais de semana da minha vida. E como minha menina pequena, hoje ela está fazendo 2 anos, estava no meu horário de almoço, no plano de saúde. Aí eu literalmente entrei estafa e não estava vendo meus meninos crescer. Eu chegava morta. Então, eu achei o curso muito bom, até porque, por exemplo, a gente tem um déficit muito grande, né, na faculdade, na pós-graduação, ainda não cheguei a ver essa parte. Eu achei o curso muito bom, até porque não aborda essa parte de fitoterápicos,
outras coisas, né? São as medicações on-label e, tipo, off-label, o topiramate, essas coisas. Essas outras medicações, coisas eles não abordam, né? E eu acho bastante interessante. A parte da anamnese também, a gente normalmente na faculdade não aprende a fazer uma anamnese bem feita, nem a captar pacientes, né? Essa parte do funil. Se não fosse o curso, eu não teria essa visão também de tentar captar o paciente para essa outra parte, né? Olá, eu sou Heloísa, tenho 52 anos, moro na cidade do Rio de Janeiro, sou casada, mãe de 2 filhas. E de uns 6 a 8 anos para cá, eu tive um ganho de peso assim enorme. Eu aumentei praticamente 30 quilos do meu peso original. A minha própria médica, ginecologista, indicou que eu buscasse uma endócrino, porque meus triglicerídeos estavam em níveis abusivos, né, o colesterol. A minha própria médica, ginecologista, indicou que eu buscasse uma endócrino, porque... E foi um achado, né, a doutora Amália, foi uma bênção eu estar com ela hoje fazendo esse tratamento, estou muito feliz. Estou passando pela dieta cetogênica, para mim não está sendo sacrifício, eu como de tudo, e proteínas e tal. Eu tinha vontade de sair, não tinha vontade de me arrumar. E aí ela falou pra mim, eu tinha vontade de sair, não tinha vontade de me arrumar. Eu descobri uma médica endocrinologista e, assim, é muito bom. A medicação para mim fez diferença, ela falando para mim, né? Falando o que aconteceu com ela, que foi assim, um divisor de água, que a mudança foi notória, até pelas pessoas da família dela, o esposo. Eu descobri uma médica endocrinologista e, assim, é muito bom. A medicação para mim fez diferença, ela falando para mim, né? Falando o que aconteceu com ela, que foi assim, um divisor de água, que a mudança foi notória, até pelas pessoas da família dela, o esposo. Eu descobri uma médica endocrinologista e foi excelente, foi um divisor de águas, né? Meu esposo percebeu a diferença e, assim, eu fiquei muito tranquila, tô bem mais calma e foi maravilhoso para mim, foi excelente. Foi excelente, foi um divisor de águas.